Olá, defenestradores da história e do conhecimento. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo, mais de 2.300 anos para conhecer uma das figuras mais emblemáticas e influentes de todos os tempos, Alexandre o Grande. Em apenas 13 anos, este jovem rei transformou um pequeno reino helênico em um dos maiores impérios que o mundo já viu, estendendo-se da Grécia à Índia. Sua vida foi uma saga épica de ambição, estratégia militar genial e uma fusão cultural sem precedentes. Mas quem foi Alexandre além da lenda? Quais foram suas motivações? Como ele conseguiu o que parecia impossível? E qual foi o verdadeiro legado desse homem que, mesmo em seus 32 anos de vida, deixou uma marca indelével na história da civilização? Preparem-se para defenestrar o conhecimento sobre o conquistador que moldou o mundo antigo. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e bora para o vídeo. O berço da lenda, nascimento, infância e a mente de um rei. A história de Alexandre começa em Pela, Macedônia, em 356 a.C., em uma noite lendária. Seu pai era Filipe II, um gênio militar e político que elevou a Macedônia a uma potência. Sua mãe, Olimpíade, uma princesa do Épiro, de temperamento intenso, incutiu em Alexandre a crença em sua linhagem divina, descendente de Héracles e Aquiles. Essa dualidade entre o pragmatismo de Filipe e o misticismo de Olimpíade moldaria sua personalidade. A infância de Alexandre foi marcada por tensões na corte e entre seus pais. Aos 13 anos, Filipe contratou o lendário filósofo Aristóteles para ser tutor de Alexandre. Por 3 anos, Aristóteles ensinou retórica, lógica, filosofia, ética, medicina, história natural e poesia, com foco na Ilíada, de Homero. Alexandre carregava uma cópia em suas campanhas, vendo Aquiles como seu grande modelo. Essa educação única forjou um líder com mente estratégica e visão cultural. Alexandre demonstrou habilidades de liderança desde jovem. A famosa história de como ele domou o cavalo selvagem Bucéfalo, percebendo que o animal tinha medo da própria sombra, solidificou sua reputação de audácia e criou um laço lendário com seu corcel, que o acompanharia em todas as suas grandes batalhas. Aos 18 anos, Alexandre já comandava a cavalaria macedônia na Batalha de Queroneia, 338 a.C., onde foi decisivo na vitória sobre Atenas e Tebas, consolidando o domínio de seu pai sobre a Grécia. Sua ascensão ao trono foi súbita e violenta. Em 336 a.C., Filipe II foi assassinado em circunstâncias misteriosas. Alexandre, com apenas 20 anos, assumiu o trono. Sua primeira ação foi consolidar seu poder, eliminando rivais e suprimindo rebeliões, como a brutal destruição de Tebas. O plano de invadir o Império Persa, legado de seu pai, agora recaía sobre seus ombros. O jovem rei estava pronto para a maior aventura da história. O sonho oriental, invasão da Pérsia e primeiras vitórias, 334-333 a.C. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto com aproximadamente 48.000 homens, iniciando a campanha contra o vasto e poderoso Império Persa, governado por Dário III. A motivação era a vingança pelas invasões persas à Grécia, mas a ambição de Alexandre era inegável. A primeira grande confrontação ocorreu na Batalha do Grânico, em 334 a.C. Alexandre, com sua tática ousada, atacou com sua cavalaria, enquanto a falange macedônia avançava. Foi uma vitória esmagadora, onde Alexandre quase foi morto, salvo por Clito, o Negro. Essa vitória abriu o caminho para a Ásia Menor. Em Górdio, Frígia, ocorreu o famoso episódio do Nó Górdio. A lenda dizia que quem desatasse o nó se tornaria o governante da Ásia. Alexandre, frustrado, simplesmente cortou o nó com sua espada, demonstrando sua abordagem pragmática. Alexandre enfrentou Dário III pessoalmente na Batalha de Isso, em 333 a.C. O exército persa era numericamente superior, mas a batalha ocorreu em uma planície estreita, anulando a vantagem. Alexandre liderou sua cavalaria em uma carga direta contra o centro persa, visando Dário III.
Dário fugiu do campo de batalha, abandonando sua família e tesouro. A vitória de isso foi espetacular, e Alexandre tratou a família real persa com respeito, o que impressionou a todos. Após isso, Alexandre não perseguiu Dário. Ele precisava consolidar seu domínio sobre a costa do Mediterrâneo para proteger sua retaguarda e negar bases navais à frota persa. Assim, ele se dirigiu para o sul, em direção ao Egito, iniciando uma fase de cerco e consolidação. Consolidação e conquista. Egito e Gaugamela, 332-331 a.C. Alexandre voltou sua atenção para as cidades costeiras do Mediterrâneo. A conquista de Tiro, uma ilha-cidade fenícia fortificada, foi um dos maiores desafios. Seu cerco durou 7 meses, 332 a.C. Alexandre ordenou a construção de um mole gigante para ligar a ilha ao continente, uma façanha de engenharia. Após uma feroz resistência, a cidade caiu. Alexandre massacrou milhares de habitantes e escravizou o restante, enviando uma mensagem clara sobre as consequências de desafiá-lo. De Tiro, Alexandre seguiu para o Egito, que o recebeu como libertador. Lá, ele demonstrou respeito pela cultura local, visitando templos e sendo proclamado Faraó, filho do deus Amon-Ra. Foi no Egito que ele fundou a cidade de Alexandria, em 331 a.C., que se tornaria um dos maiores centros culturais e intelectuais do mundo antigo, com sua famosa biblioteca e farol. Com sua retaguarda e flanco marítimo seguros, Alexandre estava pronto para o confronto final com Dário III. A batalha decisiva ocorreria em Gaugamela, na Mesopotâmia, em 331 a.C. Dário havia reunido um exército colossal. Alexandre, apesar da inferioridade numérica, contava com a disciplina de sua falange, a agilidade de sua cavalaria e sua genialidade tática. A Batalha de Gaugamela é uma obra-prima da estratégia militar. Dário tentou flanquear Alexandre, mas Alexandre respondeu com manobras complexas, criando aberturas nas linhas persas. Ele liderou sua cavalaria em uma carga diagonal, explorando uma brecha no centro persa, visando novamente Dário III. Dário, mais uma vez, fugiu do campo de batalha, precipitando a desintegração de seu vasto exército. Gaugamela foi a vitória definitiva de Alexandre sobre o Império Aquemênida, abrindo as portas para as capitais persas. Após Gaugamela, Alexandre marchou para Babilônia, Susa e Persépolis, as grandes capitais persas, onde saqueou tesouros. A queima do Palácio Real em Persépolis, um ato simbólico de vingança, marcou o fim do Império Aquemênida. A perseguição a Dário continuou até sua morte por traição de seu próprio sátrapa, Bessus, que Alexandre puniu severamente. Com a morte de Dário, Alexandre se proclamou sucessor legítimo do Império Persa, iniciando uma nova fase de seu reinado. A fusão cultural. A marcha para o leste. Desafios, romances e desafetos. 330-326 a.C. Com o Império Persa derrotado, Alexandre voltou-se para o leste, para as vastas regiões da Ásia Central e da Índia. Este período foi de campanhas extenuantes, desafios logísticos imensos e crescente fricção com seus próprios soldados e generais. Alexandre passou os anos de 330 a 327 a.C., subjugando as satrapias orientais da Pérsia, em regiões como Báctria e Sogdiana, atual Afeganistão e Ásia Central, enfrentando guerrilhas. Fundou várias Alexandrias nessas regiões, estabelecendo postos avançados de helenismo. Foi na Báctria que Alexandre se casou com Roxane, uma princesa local de grande beleza. Este foi seu primeiro casamento político e um de seus mais notáveis romances, aparentemente por paixão. Isso, porém, gerou ressentimento entre alguns macedônios. A crescente autocracia de Alexandre e sua persianização levaram a sérios desafetos. Ele adotou costumes persas, como a prosquinesis, prostrar-se diante do rei, o que era anátema para seus generais. Isso gerou conspirações. O assassinato de Filotas e seu pai, Parmênio, sob acusação de conspiração, chocou o exército.
Outro desafeto foi o assassinato de Clito, o Negro, em 328 a.C., durante um banquete. Em fúria e embriaguez, Alexandre o matou com uma lança após críticas, arrependendo-se profundamente. Em 327 a.C., Alexandre fixou o olhar na Índia. Ele cruzou as montanhas do Hindu Kush. Sua campanha foi difícil, enfrentando reinos com elefantes de guerra. A Batalha de Hidaspes, em 326 a.C., contra o rei Porus, foi uma das mais difíceis, mas Alexandre saiu vitorioso, impressionado com a bravura de Porus, a quem restaurou como governante. No entanto, após Hidaspes, suas tropas se recusaram a ir mais longe. Exaustos, doentes e distantes de casa, amotinaram-se às margens do rio Ífase. Relutantemente, Alexandre concordou em voltar, marcando o ponto mais oriental de seu império. A viagem de volta foi igualmente árdua, com grandes perdas. O sonho de conquistar o fim do mundo havia sido frustrado, mas o império de Alexandre alcançara sua extensão máxima. O sonho de um império universal, fusão cultural e o fim da lenda, 326-323 a.C. Nos últimos anos de sua vida, Alexandre dedicou-se à administração e a um projeto ambicioso: a fusão cultural entre o helenismo e as culturas orientais, acreditando na integração dos povos. Para isso, ele incentivou seus soldados a se casarem com mulheres persas. Além de Roxane, casou-se com Estateira e Parisates, filhas de Dário III, no famoso casamento em Susa, em 324 a.C., onde mais de 10.000 soldados macedônios se casaram em uma cerimônia coletiva. Ele também incorporou soldados persas em seu exército, o que gerou ressentimento e o motim em Opis. Alexandre continuou a fundar Alexandrias por todo o império. Essas cidades se tornaram centros de cultura helenística, com teatros, ginásios e bibliotecas, fomentando o intercâmbio cultural e econômico. A Alexandria no Egito, por exemplo, se tornou um farol de conhecimento por séculos. Essa fase, contudo, foi marcada por crescente paranoia e saúde declinante. Ferimentos de batalha e consumo excessivo de álcool afetavam seu corpo. A morte de seu querido amigo e possivelmente amante, Hefestion, em 324 a.C., abalou-o profundamente, contribuindo para sua deterioração de saúde e instabilidade emocional. Em 323 a.C., Alexandre retornou à Babilônia para organizar seu império e planejar futuras campanhas. Seu objetivo parecia ser a criação de um império universal. No entanto, sua jornada chegou a um fim abrupto. Após um banquete e noites de bebedeira, ele contraiu uma febre misteriosa. Por 12 dias, ele lutou, mas sua condição piorou. Em 10 ou 11 de junho de 323 a.C., Alexandre, com apenas 32 anos, sucumbiu à doença. A causa exata de sua morte ainda é um mistério e objeto de debate: envenenamento, malária, febre tifoide, etc. Independentemente da causa, a morte de Alexandre gerou um enorme vácuo de poder. Ele não havia nomeado um sucessor claro, e seu império se fragmentou em vários reinos helenísticos independentes sob seus generais, os diádocos. O legado eterno e a inspiração na cultura pop. A morte prematura de Alexandre marcou o fim de uma era e o início de outra. Seus generais, os diádocos, mergulharam em décadas de guerras sangrentas, dividindo o império em reinos helenísticos como o Egito Ptolomaico, o Império Seleucida e o Reino Antigônida. Apesar da fragmentação política, a influência cultural de Alexandre foi imensa e duradoura. O legado de Alexandre é multifacetado. E helenismo. Sua maior contribuição foi a disseminação da cultura e da língua grega, koiné, por todo o mundo oriental. As cidades de Alexandria se tornaram centros de aprendizado, arte e comércio, unindo tradições gregas e orientais. Essa fusão cultural influenciou a filosofia, a ciência e a arte por séculos, preparando o terreno para o Império Romano e o cristianismo. Revolução militar. Suas táticas continuaram a ser estudadas por líderes militares por milênios. Conhecimento e comércio.
Suas campanhas expandiram o conhecimento geográfico e estimularam o comércio entre Oriente e Ocidente. A figura de Alexandre, o Grande, transcendeu a história e se tornou um mito, inspirando líderes e artistas. Na literatura e na arte, sua vida foi tema de inúmeras biografias, romances e poemas. Ele é retratado em mosaicos, esculturas e pinturas que exaltam sua bravura. No cinema e na televisão, Alexandre foi protagonista de grandes produções de Hollywood, como o filme Alexandre, 2004, de Oliver Stone, ou séries documentais. Na música, a lenda de Alexandre alcançou o heavy metal. A banda Iron Maiden dedicou a épica canção Alexander the Great, 356-323 BC, em seu álbum Somewhere in Time, 1986. A letra narra cronologicamente a vida e as conquistas de Alexandre, do seu nascimento à sua morte, mostrando como sua história continua a ressoar. Outras bandas também fizeram referências a ele, solidificando seu lugar na cultura popular. Alexandre, o Grande, viveu uma vida curta, mas extraordinariamente intensa. Sua ambição, genialidade e defeitos forjaram um império que, embora efêmero em sua unidade, deixou uma marca indelével na história humana, conectando o Oriente e o Ocidente de uma forma que ecoaria por séculos. Ele foi, verdadeiramente, o conquistador que moldou o mundo antigo. Chegamos ao fim da nossa épica jornada pela vida de Alexandre, o Grande. De um jovem príncipe a um imperador que governou o maior império de seu tempo, sua história é um testemunho de ambição, genialidade e visão. Vimos seu nascimento, a educação por Aristóteles, seus triunfos, romances e desafetos, até a misteriosa morte que encerrou sua breve, mas extraordinária vida. Alexandre não foi só um conquistador. Foi um visionário que buscou a fusão entre Oriente e Ocidente, lançando as sementes do helenismo que floresceriam por séculos. Sua figura, complexa e contraditória, continua a fascinar, inspirar e ressoar em obras modernas como a música do Iron Maiden. Esperamos que este mergulho na vida de Alexandre tenha defenestrado muitas curiosidades e aumentado sua paixão pela história. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Deixe nos comentários: qual aspecto da vida de Alexandre te fascina mais? Sua visão é muito importante. Até a próxima e continue defenestrando o conhecimento.